Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Eu sou o Rodrigo César e venho conversar com vocês sobre Nova Educação. Divido esta pasta com a supervisora de ensino, Adriana. Vamos lá? Vamos fazer alguns combinados importantes. Manter os microfones desligados durante a reunião, evitar clicar em apresentar agora, pois essa ação interrompe a nossa apresentação, anotar as dúvidas para o momento da interação e a avaliação será realizada por meio de formulário que será disponibilizado no chat ao final do nosso encontro. Bom, temos como objetivo hoje ampliar os conhecimentos sobre Nova Educação nos 3 componentes: tecnologia e inovação, projeto de vida e eletivas. Começaremos por tecnologia e inovação. O material de tecnologia e inovação, ele está envolto das competências socioemocionais, engajamento com os outros, resiliência emocional, amabilidade, abertura ao novo e autogestão. Especialmente no ano de 2021, vamos focar na autogestão, com determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. A diretriz curricular de tecnologia e inovação, ela foi elaborada a partir da necessidade de inserção de tecnologias em diferentes âmbitos da vida e de competências conforme as habilidades do currículo paulista. Esse documento está organizado em 3 eixos estruturantes: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, TDIC, que tem como principais pontos criatividade, remix e propriedade intelectual, acesso, segurança de dados e veracidade de informação, TDIC, especificidades e impactos. Como segundo eixo, nós temos o letramento digital, que tem como principais pontos a cultura e a cidadania digital, as mídias digitais e linguagens midiáticas, a apropriação tecnológica e as especificidades das TDIC e das mídias. Como terceiro eixo estruturante, nós temos o pensamento computacional, que traz como principais pontos a linguagem de programação, robótica, narrativas digitais, cultura maker e o pensamento científico. Os materiais de tecnologia e inovação estão distribuídos no currículo em ação, em todo o ensino fundamental. Para o ensino médio, nós temos também na primeira série no currículo em ação e na segunda série dos cadernos de São Paulo Faz Escola. Mas é importante saber que nós temos uma diretriz curricular, e nessa diretriz curricular você encontra o eixo, as habilidades e o objeto de conhecimento. Temos também o arquivo com as habilidades essenciais de tecnologia e inovação, que é esse que está aparecendo em tela para vocês sobre o currículo paulista. E a distribuição das habilidades por ano sério. Por exemplo, no 6º ano, nós temos no primeiro bimestre 6 habilidades, que são essas 6 habilidades essenciais que aparecem aí para vocês. Em cada material são apresentados os eixos, as habilidades a serem desenvolvidas e o objeto do conhecimento, divididos ao longo dos bimestres. Então, durante os bimestres, neste material, vocês encontrarão cultura maker, narrativas digitais, criatividade, segurança de dados, TDIC, programação plugada e desplugada, né? Toda vez que vocês encontrarem plugado é com acesso à internet, desplugado sem o acesso à internet, e a compreensão e produção crítica de conteúdos e a curadoria de informação. Importante, essas habilidades e objetos do conhecimento se organizam de modo a atender à progressão da aprendizagem desses estudantes, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Todo esse material de tecnologia e inovação, ele está pautado na competência 5 da BNCC, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e na vida coletiva. O que mudou para o ano de 2021 em relação aos materiais de tecnologia e inovação? Em 2021, para cada ano série, foi elaborado um novo caderno. Então, para o ensino fundamental, nós temos os materiais junto com os outros componentes curriculares, né, que está lá no material Currículo em Ação. A primeira série do ensino médio também está no material Currículo em Ação. Porém, segundas e terceiras séries do ensino médio, junto com o material Aprender Sempre. O professor tem também aí um material de apoio, né, que é o caderno do professor, e o aluno, o caderno do estudante. Esses materiais, eles trazem alguns ícones, né? O primeiro ícone aí apresentado é a orientação para o professor. Nesse ícone, o professor poderá encontrar orientações para o desenvolvimento das atividades que estão sendo ali propostas. O segundo ícone, que é o ler para conhecer, ele aparece muito no caderno do estudante, né? Sempre ele vai aparecer quando o texto está sendo utilizado como suporte para a atividade que o estudante vai desenvolver. E o comentário ou informação, que traz comentários ou conceitos ou informações que precisam de uma atenção especial naquele momento. Aqui está a divisão, né, dessas situações. Então, no volume 1, nós temos 3 situações para os sextos e sétimos anos, 4 situações para os oitavos e nonos anos e 4 situações para as séries do ensino médio. O volume 2, nós temos 4 situações para o sexto ano, 3 situações para sétimos e oitavos anos, 4 situações para os nonos anos, 4 situações para as primeiras e segundas séries e 5 situações para as terceiras séries. E todo esse material de tecnologia e inovação, ele traz aí uma proposta. Então, para o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, a proposta é a gamificação. Para a primeira série do ensino médio, é a ABD, que é a aprendizagem baseada em desafios. E para a segunda e terceira séries, a aprendizagem baseada em projetos. E o professor, ele conta com textos de apoio, né? Então, no primeiro bimestre será o texto sobre adaptações curriculares, no primeiro bimestre, adaptações curriculares, e no segundo bimestre, procedimentos e estratégias de leitura. Então, esses textos, eles são encontrados no material do professor. Todo esse movimento de tecnologia, nesses materiais de tecnologia e inovação, eles propiciam os trabalhos com metodologias ativas, por meio de resoluções de problemas, projetos, ensino híbrido, rotação individual, sala de aula invertida, laboratório presencial, aprendizagem entre pares, né? E muitas outras metodologias que o professor pode utilizar para o desenvolvimento dessas aulas. O material do professor, ele também traz uma proposta de acolhimento. Então, para o sexto ano, a proposta é a rede de conexões. Para o sétimo, oitavo e nonos anos, a proposta é a rede de amigos. Para o ensino médio, a proposta é minha presença na web. Então, no acolhimento, a proposta é realizar um diagnóstico quanto à expectativa dos estudantes em relação ao componente tecnologia e inovação. Essas 3 propostas apresentadas são sugestões, e o professor poderá fazer as adaptações conforme o seu ambiente escolar. Nos materiais do sexto e oitavos anos, nós temos aí o TechCoin como essa moedinha. Essa moedinha, ela está lá no anexo 1, no caderno do estudante. Então, a cada grupo de atividades realizadas,
o próprio material, ele traz a indicação de que o aluno vai receber esse TecCoin. Então, ele vai recortar, colar no local que é indicado, o professor vai assinar e datar esse recebimento. Então, para os 6º e 8º anos, o TecCoin é uma moedinha. Para os 7º e 9º anos, o TecCoin é essa bolsinha de dinheiro. Então, sempre ao final de um grupo de atividades, o estudante ele está habilitado a buscar o seu TecCoin. E aí ele vai preenchendo lá o espaço destinado para esses TecCoins. Então, por exemplo, aqui para o 8º ano, completou até aqui? Parabéns, você ganhou um TecCoin. E o aluno ele vai preenchendo com os TecCoins até completar, né, a cartelinha. Então, no 6º ano, ele completou os espaços lá adequados, ele vai ganhar um internauta guardião. No 7º ano, quando ele completar, ele ganha a estrela de estudante Tec 1. No 8º ano, quando ele completar as sequências, né, com os TecCoins, ele ganha a estrela de estudante Tec 1. E no 9º ano, ele ganha a estrela de especialista Tec 1, né, completando aí todas as atividades. Na primeira série do ensino médio, muda um pouco, porque nós trabalharemos com um grande tema. Então, o primeiro grande tema, ele é influências na constituição da identidade. Depois desse grande tema vem uma pergunta, né, uma pergunta essencial, seguida de um desafio. O segundo grande tema é ética, o terceiro grande tema, pensamento computacional, e o quarto grande tema, energia. Na segunda série do ensino médio, nós temos uma questão norteadora, seguida de um tema gerador e as situações propostas aí para o aluno ir desenvolvendo. Na terceira série, é o mesmo movimento, questão norteadora, tema gerador e as situações para o aluno desenvolver. E como será o acesso dos estudantes às atividades, né? Então, o professor ele poderá fazer a interação com os estudantes por meio de webconferência, né, via Centro de Mídia São Paulo ou outros meios, vídeos curtos, podcast, rede social, inclusive com grupos mediados no WhatsApp, cadernos de atividades, atendimento presencial e outras estratégias que o professor poderá utilizar. O que é importante? Sempre articular as aulas presenciais com as aulas e habilidades trabalhadas no Centro de Mídias São Paulo. É possível aprofundar os temas apresentados, sanar dúvidas ou complementar os aprendizados. E a forma de acompanhar a participação e o engajamento dos estudantes. Então, pessoal, é importante prever formas de devolutiva às atividades elaboradas pelos estudantes, que podem ser oferecidas durante o período de atividades não presenciais ou após o retorno das aulas presenciais. Elas podem acontecer de maneira coletiva ou individual. Por meio das devolutivas, os professores podem contribuir para a aprendizagem desses estudantes. E a avaliação em tecnologia e inovação, ela continua sendo por engajamento. Então, o engajamento ele é total quando o estudante se compromete de forma produtiva e efetiva nas atividades desenvolvidas. Ele é satisfatório quando ele compromete-se em parte nas ações e nas atividades desenvolvidas. Ou parcial, quando ele se compromete pouco nas ações e nas atividades desenvolvidas. E aí, lá na sede, você lança o emoji. Engajamento total, engajamento satisfatório ou engajamento parcial, seguido das faltas que possivelmente ele tem. Os materiais utilizados para essa nossa conversa sobre tecnologia e inovação foram os que seguirão aí nas nossas referências, mas vocês podem utilizar
como apoio às aulas do Centro de Mídias, os cadernos, professor e aluno, e as formações continuadas da IFAP, ATPC e das transmissões do Centro de Mídias. Aqui estão as nossas referências e falaremos agora um pouquinho sobre projeto de vida. Bom, projeto de vida está pautado em 3 competências gerais do currículo paulista. A competência 6, a competência 8 e a competência 10. Vamos à competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Competência 8. Conhecer-se, apropriar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Competência 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, né? E todo o material de projeto de vida, né, além de estar pautado aí nessas 3 competências, também estão pautados, né, envoltos aí das competências socioemocionais, que são as competências aí essenciais para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto de vida, tanto no ensino fundamental, anos finais, quanto no ensino médio. Então, nós temos a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. No 6º ano, o trabalho ele é realizado com empatia, respeito, tolerância, autoconfiança, tolerância à frustração e organização. Foi fazendo 6 competências priorizadas no 6º ano. No 7º ano, iniciativa social, organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade, curiosidade para aprender, imaginação criativa, totalizando 8 competências priorizadas no 7º ano do ensino fundamental. No 8º ano, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, empatia, organização, determinação, foco, persistência, responsabilidade e interesse artístico, totalizando 10 competências priorizadas no 8º ano. No 9º ano do ensino fundamental, assertividade, entusiasmo, empatia, organização, determinação, foco, persistência e responsabilidade, totalizando 8 competências priorizadas para o 9º ano. Já no ensino médio, na 1ª série, nós temos a iniciativa social, a empatia, a autoconfiança, organização, responsabilidade e curiosidade para aprender, totalizando 6 competências priorizadas para a 1ª série. Na 2ª série, nós temos entusiasmo, respeito, tolerância à frustração, determinação, foco e interesse artístico, totalizando 6 competências para a 2ª série como priorizadas. Na 3ª série, temos 5 competências priorizadas: assertividade, confiança, tolerância ao estresse, persistência e imaginação criativa. Então, nesse percurso escolar do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, o estudante terá 49 competências priorizadas, 49 competências socioemocionais priorizadas neste percurso. Então, nós temos aí um panorama geral do componente projeto de vida, né, e a sua importância no percurso do estudante lá na escola, por representar o coração da instituição escolar,
nortear todo o trabalho pedagógico de todos os atores educacionais. Então, o projeto de vida hoje, ele é o eixo central das ações realizadas na escola, né? Por alicerçar a formação integral do estudante e atuar nas 3 dimensões da vida humana, pessoal, social e produtiva. Nós temos como princípios norteadores do projeto de vida os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser, e como desenvolvimento socioemocional, integrando os aspectos cognitivos e socioemocionais, como a comunicação, criatividade, pensamento crítico e científico, empatia, autoconhecimento. Temos também como um dos princípios a pedagogia da presença, que está relacionada ao estudante sentir que está sendo acompanhado, assistido, que pode contar com o apoio e as orientações do professor. Então, essa pedagogia da presença, ela precisa acontecer em todos os espaços da escola, e neste momento que estamos em algumas escolas em trabalho remoto, essa pedagogia da presença também se faz necessária, né? Naquele feedback, naquela devolutiva que o professor dá ao estudante, e o protagonismo do estudante, né? Que é participar de forma para que tenha autonomia, autoconfiança, autodeterminação, que ele seja apoiado aí na sua identidade, no seu projeto de vida, né? Por meio do desenvolvimento de competências como o autoconhecimento, a autogestão, o engajamento com o outro, abertura ao novo, amabilidade, resiliência emocional, visando autonomia, né? E os espaços curriculares em que eles problematizem e reconheçam quem são e o que eles desejam para o futuro. O Inova Educação, ele possui alguns eixos, né? Que são a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida, o desenvolvimento intencional de competências socioemocionais, né? Então, no eixo formação acadêmica, práticas eficazes de ensino e aprendizagem e de processos que possibilitem a verificação, o acompanhamento e a potencialização da aprendizagem. No eixo formação para a vida, nós temos aí a aquisição, ao fortalecimento e a consolidação de valores e ideias, e a capacidade de fazer escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. E no desenvolvimento intencional de competências socioemocionais, desenvolver e preparar os estudantes para fazerem escolhas com base em seu projeto de vida. É fundamental compartilhar com todos os profissionais da escola, não só os professores, né, mas os agentes, enfim, todos que ali estão, que o projeto de vida é o eixo central da escola e que todos deverão organizar suas práticas mediante a integração multidisciplinar com o currículo paulista e o currículo oficial do ensino médio, né? E por que nós estamos trazendo aqui currículo paulista e currículo oficial do ensino médio? Porque no ensino médio, né, esse ano nós temos o currículo paulista para a primeira série e o currículo oficial, que é aquele de capa preta, para segundas e terceiras séries. E o que fazer nas primeiras aulas, né? Então, os estudantes, eles são acolhidos por outros estudantes, recebem as primeiras orientações sobre o funcionamento da escola, ocorre um momento de integração desses estudantes com o espaço, escola, seus funcionários, os colegas, né? É realizado um movimento de discussão sobre o projeto de vida, a conexão desse estudante com a escola, né? Fortalecendo ali o seu protagonismo, e isso para todos os estudantes, mas de modo especial para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental e da primeira série do ensino médio, porque esses estudantes estão chegando às nossas escolas, então é importante que eles se sintam acolhidos, né? Que eles sintam que são bem-vindos àquele espaço. E essas ações, elas não são ações exclusivas para esse momento, né? Todas as vezes que recebermos alunos novos, precisamos ter esse movimento de acolhida.
Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de dinâmicas de acolhimento. Temos aqui o varal dos sonhos, mas poderia ser a escalada dos sonhos, a árvore dos sonhos, né? Em que cada estudante escreve um sonho em um papel e aqueles que quiserem podem compartilhá-lo com a turma em voz alta e todos penduram os seus papéis em um varal de barbante. Esse é o ponto de partida para as discussões do ano, porque é o momento em que o aluno traz ali qual é o seu projeto de vida. É uma atividade que também pode ser adaptada para o ensino remoto, tá? Utilizando, por exemplo, o Forms, o Google Forms. Tem também uma dinâmica em que estudantes mais velhos apresentam os espaços da escola para aqueles que são mais novos, contando as histórias do dia a dia, né, do cotidiano ali da escola. Os estudantes também podem escrever seus sonhos em pequenos papéis e deixar esses papéis em algum mural, em alguma parede, né? Começando ali criando um vínculo com a escola, mas sempre nesse pensamento de que o marco importante na transição é para o estudante do sexto ano e da primeira série. Nós temos aí alguns materiais de apoio, né? Sobre o projeto de vida. Esse aí é o caderno do professor, esse azul, né? E o São Paulo Faz Escola, das segundas e terceiras séries, eles estão todos no site do Núcleo Pedagógico, bit.ly/NPE-Taubaté, na pasta Inova Educação. Os materiais, eles trazem a unidade temática, temos aqui um exemplo do sexto ano e da primeira série, a unidade temática do sexto ano, eu e o outro, vem seguida da situação de aprendizagem e das competências socioemocionais priorizadas para aquela situação específica. Na primeira série do ensino médio, a unidade temática é quem eu sou e as escolhas que eu faço, também vem seguida da situação de aprendizagem e das competências socioemocionais que são priorizadas para aquela situação específica. O material, ele vem já logo de início, o material do aluno, do professor, enfim, com as orientações para a criação e preenchimento do diário de práticas e vivências. Então, esse diário de práticas e vivências, ele pode ser feito em um caderno, ele pode ser feito em várias folhas de sulfite ou ao maço grampeadas, né? Então, o aluno, ele vai dar a cara dele ali, pintando, colorindo, né? Deixando do jeitinho dele esse diário de práticas e vivências, e ele vai utilizar esse diário de práticas e vivências durante o ano letivo para anotar os seus avanços, os seus desafios, as suas impressões sobre as aulas de projeto de vida. É importante destacar aqui que o material, né, logo na sequência do diário de práticas e vivências, ele já traz a situação de aprendizagem 1. Essa situação, ela tem ali competências socioemocionais em foco, né, para o desenvolvimento dela. E, a partir da segunda situação, começamos com o desafio dos superpoderes, né? Esse desafio dos superpoderes, ele está dividido em missões. Então, o aluno, ele vai descobrir ali quais são as competências socioemocionais, ele vai identificar as suas competências, enfim, é uma acolhida, um acolhimento, uma apresentação para esses estudantes sobre as competências socioemocionais. Eu peço uma especial atenção à missão número 4, porque na missão 4, isso em todos os cadernos, do sexto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Na missão 4, o estudante ele vai indicar um colega da turma para apoiá-lo durante o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, mas eles, de maneira coletiva, eles vão indicar quais são as duas competências socioemocionais que essa turma precisa ter desenvolvidas. E aí, o professor de projeto de vida, ele vai ser o replicador com os outros professores em ATPC, indicando para os professores dos outros componentes quais são as competências
eleitas para o desenvolvimento naquela turma. E aí os professores dos outros componentes podem prever no seu planejamento também essas competências para aquela turma específica, tá? Então, é importante que o professor de projeto de vida, ele socialize com os pares em ATPC quais foram as competências definidas para cada ano série, para que os professores possam aí, no seu planejamento, também desenvolver com o aluno o trabalho com essas competências. Então, o que é importante? Acolher os estudantes, desenvolver a atividade da árvore escalada, varal dos sonhos, realizar o consolidado desses sonhos dos estudantes por área do conhecimento, por percentual, né? Apresentar aos professores esse resultado da escalada dos sonhos, o cardápio das eletivas, todos esses documentos estão no site do Núcleo Pedagógico, tá? E elaborar as ementas, participar do feirão das eletivas, que será veiculado pelo Centro de Mídias de São Paulo, e realizar com os estudantes das escolas as escolhas, né, que serão aí ofertadas nesses feirões, sempre com registro, com evidência da ação, né, que está sendo ali realizada, e por fim a elaboração completa do plano da eletiva. Eu quero dizer para vocês também que tanto em tecnologia, quanto em projeto de vida e nas eletivas, para o ensino remoto, o professor ele pode se valer do roteiro de estudos, né, para que esses alunos realizem as atividades em casa. Eu gostaria de deixar aqui para vocês que esses roteiros, eles precisam ser elaborados de forma clara, objetiva, que ele seja um roteiro autoexplicativo para que o estudante consiga ler e desenvolver a atividade que está sendo solicitada com autonomia, e que todas as ações envolvidas, tecnologia, projeto de vida e eletivas, levem em consideração as habilidades essenciais 2020, 2021 que foram encaminhadas pela SEDUC, tá ok? E para avaliação do projeto de vida, nós temos vários instrumentos: produções individuais ou coletivas, atividades escritas, trabalho de pesquisa, maquete, produção textual, portfólios, a observação, a autoavaliação, o registro, não é? Mas nós não podemos esquecer das rubricas. Então, o que é rubrica? A rubrica ela estabelece uma gradação para o desenvolvimento do estudante, ela prevê parâmetros para o diálogo entre o professor e o estudante com feedback, né? Sempre ligado ao objetivo de desenvolvimento que se quer alcançar. Ela é transparente em relação às expectativas de desenvolvimento e respeita a singularidade e a diversidade. Nós temos aqui um modelo de rubrica. Essa rubrica é de empatia, então ela traz aí o conceito da empatia, o porquê a empatia é importante, e pergunta ao estudante: como você autoavalia a sua empatia? E aí o estudante ele tem uma escala de 1 a 4 para sinalizar, né, em qual grau, em qual degrau ele está com a empatia desenvolvida de acordo com as informações que estão dentro desses quadrantes. Depois que ele preencheu, né, leu e preencheu, ele vai para a aplicação. Então, aí nós temos 4 aplicações. A primeira se refere ao primeiro bimestre, a segunda ao segundo bimestre, a terceira ao terceiro bimestre e a quarta ao quarto bimestre. Então, o estudante, agora, no início do ano, né, no final aí do bimestre, ele vai indicar na aplicação 1 a data da aplicação, qual é o degrau que ele está e por que ele está se avaliando neste degrau. Ele vai explicar ali. No segundo bimestre é o mesmo movimento, no terceiro é o mesmo movimento e no quarto é o mesmo movimento, permitindo ao estudante a sua avaliação
contínua e processual, e permitindo também ao docente acompanhar essa evolução, né, no desenvolvimento da competência socioemocional. As rubricas também estão no final do caderno do estudante. A avaliação, ela também é por engajamento total, né? Quando o estudante ele se compromete de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades desenvolvidas. Engajamento satisfatório, quando ele se compromete em parte nas ações e nas atividades desenvolvidas. E parcial, quando ele se compromete pouco nessas ações e atividades, né? Então, lá na sede, eu vou lançar os emojis de acordo com cada engajamento, seguido de faltas, né? Possíveis faltas que os alunos têm. Essas são as referências utilizadas para falarmos sobre o projeto de vida. E agora, nós conversaremos um pouquinho sobre eletivas. Então, as eletivas, elas envolvem as diferentes áreas do conhecimento e pressupõem a diversificação de situações didáticas, pois visam aprofundar, enriquecer e ampliar o repertório dos alunos na área de conhecimento contemplado. As eletivas, elas possuem alguns conceitos orientadores: a livre escolha, a diversificação e experiência escolar, a interdisciplinaridade, metodologias ativas e a culminância. E eu chamo a atenção aqui para a livre escolha, né? Porque o estudante que escolhe a eletiva, tendo como critério o seu projeto de vida. O que as eletivas possibilitam aos alunos? Enriquecer o próprio currículo, ampliar, diversificar e aprofundar conteúdos e habilidades de um ou mais componentes curriculares ou área de conhecimento do currículo paulista, desenvolver estudos de acordo com os focos de interesse relacionados aos seus projetos de vida e à comunidade que eles pertencem, favorecer a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos e para a inserção e a permanência no mundo do trabalho, aproximar a teoria da prática utilizando o que foi aprendido para construir algo concreto através da culminância e aprimorar a autonomia e o protagonismo, né? Quem são os responsáveis pelas eletivas? Nas escolas regulares, o professor coordenador e o professor do componente projeto de vida. Nas escolas do programa Ensino Integral, no PEI, os responsáveis são o professor coordenador geral e os professores dos componentes, né? Então, na PEI, nós temos de 2 a 3 professores por eletivas de áreas diferentes. Então, a eletiva, ela começa a se desenhar lá no varal dos sonhos, na árvore dos sonhos, na escalada dos sonhos, né? Porque ali, os professores, eles vão analisar e discutir os elementos dos projetos de vida dos estudantes para aprimorar a oferta das eletivas. Então, cada professor propõe uma ou mais opções de eletivas, criando-as também do zero, ou utilizando alguma que já foi proposta anteriormente, né? E a equipe gestora, após toda essa propositura das emendas, a equipe gestora da escola analisa e valida as propostas de eletivas a partir da conexão com o currículo paulista e com o projeto de vida dos estudantes. Na sequência, nós temos os feirões, né, das eletivas. Então, é um momento para que os professores apresentem suas eletivas aos estudantes, despertando neles, né, a curiosidade e interesse em participar daquela eletiva. Então, os alunos refletem, discutem entre si, com a equipe escolar, sobre as opções e como essas opções impactam no projeto de vida e escolhem qual a eletiva cursar. Então, durante um semestre, ele cursa aquela eletiva. No final do semestre, nós temos a culminância dessas eletivas.
Então, a culminância é o momento em que os alunos compartilham o resultado concreto do trabalho realizado durante aquele semestre. E após a culminância, a equipe escolar avalia o sucesso de cada eletiva ofertada e como será possível aprimorar esse processo para o próximo semestre, para a próxima oferta de eletivas. O que é muito importante saber? Que eletivas e projeto de vida caminham lado a lado. Então, as eletivas, elas ganham sentido e dimensão quando associadas aos projetos de vida desses estudantes. Nesse sentido, elas se organizam e se justificam na medida em que respondem às demandas anunciadas nas escolhas do projeto de vida. Ou seja, o estudante, ele faz a sua escolha em projeto de vida e investe nessa escolha, se aprofunda nessa escolha durante as eletivas. Então, a eletiva ela é semestral, permitindo ao estudante cursar 2 eletivas a cada ano. Elas podem ser realizadas em sala de aula ou em outros espaços dentro e fora da escola, e a frequência nas eletivas ela é obrigatória para todos os estudantes. Nós temos aqui as etapas de organização dessas eletivas. Então, no período de planejamento, a equipe gestora apresenta o calendário e destaca com os professores o objetivo, a estrutura e o passo a passo da construção das eletivas na escola. Na primeira semana de aula, em uma data estabelecida em calendário, a escola realiza o acolhimento. Nesse momento, os estudantes começam a falar dos seus sonhos e projeto de vida. Esses elementos são sistematizados e usados como ponto de partida para a criação das eletivas. Depois da primeira semana de aula, quando acontece o acolhimento, há 2 semanas para os professores desenvolverem as eletivas, e nas aulas de eletivas que acontecem nesse período, os professores, apoiados pela equipe gestora, explicam aos estudantes os objetivos, a estrutura e o passo a passo da construção das eletivas na escola. Toda a equipe escolar, nas 2 semanas que seguem a acolhida, eles aproveitam os momentos da ATPC para essas discussões. Então, o ponto de partida é o relatório sobre o acolhimento, que será consolidado pela equipe gestora e trará os sonhos desses estudantes como ponto de partida para a criação das eletivas. A equipe gestora alinha com os professores as indicações das eletivas que melhor atendam ao currículo paulista e à Base Nacional Comum Curricular, às metas da escola e aos interesses dos estudantes levantados no acolhimento em seus respectivos projetos de vida. E a equipe gestora valida esses planos e, a partir disso, o professor elabora o plano completo da eletiva, que será apresentado aos estudantes no feirão das eletivas. É essencial que o professor conceba a eletiva, conectando-a com as habilidades do currículo paulista, né? E que essa ementa, possivelmente apresentada aí aos estudantes, ela seja uma ementa clara, objetiva, com as ideias todas concatenadas, para que o aluno consiga compreender, né, todas as opções que estão sendo ali ofertadas a ele. Bom, então, antes da oferta, né, antes da eletiva ser aprovada pela equipe gestora, o professor deve apresentar apenas alguns itens do plano da eletiva para análise. Após a aprovação, o professor deve elaborar e apresentar o plano completo da eletiva, conforme indicado no curso de formação básica. E se a eletiva está sendo ofertada já a partir da segunda edição, a equipe ali na escola precisa considerar como foi a participação desses estudantes na edição anterior, se essa eletiva ela está atrelada às diretrizes da BNCC, se ela está atrelada ao projeto de vida desses estudantes, se ela está atrelada ao currículo paulista, né, e às metas de aprendizagem da escola. Aqui nós temos um modelo do plano das eletivas. Então, esse plano
ele deve ter aí o título, que seja um título que aguce a curiosidade do aluno em participar, né? A indicação de quem são os professores, a ementa, né? A justificativa sempre se referindo ao currículo paulista, a base nacional comum curricular, as competências socioemocionais, interesses da comunidade e aos sonhos desses estudantes. Os objetivos, as habilidades desenvolvidas, sempre dialogando com as habilidades apresentadas no currículo paulista e as competências socioemocionais. Os eixos temáticos, né, a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, seguido do conteúdo programático, metodologia, recursos didáticos, culminância, avaliação, cronograma semestral e referências. E eu chamo a atenção aqui para o cronograma semestral, né? A eletiva, ela precisa ter esse cronograma de ações. Então, antes da sua realização, eu tenho que prever o que será realizado. Quem são os parceiros que atuarão comigo, né? Tudo aí de uma forma antecipada. E aí, no avaefap.educacau.sp.gov.br, nós temos o modelo do plano da eletiva, né? Que é esse que acabamos de conversar. Esse modelo, ele também está disponível no site do Núcleo Pedagógico, que é bit.ly, com y, né, bit.ly/NPE-Taubaté, na pasta Inova Educação. Bom, então vamos aí para o passo a passo, né, para a formação e planejamento geral. Então, a equipe escolar participa das atividades formativas, o professor coordenador percorre com os professores o objetivo, a estrutura e o passo a passo da construção das eletivas na escola, o professor coordenador e os demais professores discutem o relatório do acolhimento, identificam os elementos dos projetos de vida dos estudantes que podem ser trabalhados nas eletivas, o professor propõe a eletiva que pretende ministrar com ementa, ocorrem aí as discussões acerca dessas ementas em ATPC para aprimoramento, a validação das eletivas pela equipe gestora e a preparação dos materiais para o feirão das eletivas pelos professores e sua posterior implementação. Vale lembrar que o Centro de Mídias São Paulo, ele terá aí alguns dias para esse feirão das eletivas. O cronograma nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esse feirão das eletivas para escolha pelos estudantes, os professores desenvolvem atividades com os estudantes conforme planejado na ementa, a equipe gestora ela vai acompanhando o desenvolvimento das eletivas e nas ATPC os professores trocam aí as boas práticas, os pontos de atenção, realizam as discussões sobre os desafios e soluções para o momento das eletivas. Os professores, eles monitoram, né, o desenvolvimento das habilidades dos estudantes no correr aí das atividades, o planejamento e a realização das atividades de culminância, elas são realizadas pelos estudantes com o apoio dos professores, e a avaliação dos resultados das eletivas, ele é realizado pela equipe escolar, pelos estudantes, com propostas de melhorias para o próximo ciclo, né? Então, sempre após a culminância, nós temos esse momento de avaliar, né? E todos devem fazer essa reflexão. E a equipe da diretoria de ensino acompanha, discute e compartilha os principais resultados e aprendizados. Esse é o movimento todo das eletivas. Porém, nós temos aí o comunicado externo conjunto da Subsecretaria COPED de 2021, comunicado número 165, do dia 16 de fevereiro de 2021, que traz algumas informações complementares acerca das eletivas. Então, nós temos, de início, esses dois endereços, né? Um para o Inova Educação Eletivas e o outro para o plano completo de eletiva, né? Esses links estarão disponíveis no site também do Núcleo Pedagógico. E traz também esse comunicado algumas orientações e o cronograma para o planejamento e desenvolvimento das eletivas na escola.
Então, eu peço especial atenção para vocês agora. Como forma de divulgar as boas práticas de eletivas desenvolvidas nas escolas em 2020 e para inspirar professores na elaboração do plano de eletivas, o Centro de Mídias de São Paulo irá transmitir um feirão de eletivas entre os dias 22 de fevereiro e 5 de março. Então, pessoal, entre 22 de fevereiro e 5 de março, nós teremos um feirão de eletivas transmitido pelo Centro de Mídias São Paulo. Os detalhes da programação serão divulgados pelas redes sociais e pelo site do Centro de Mídias São Paulo, centrodemídias.p.educacal.sp.gov.br, lá na aba Programação. Então, de 22 de fevereiro a 5 de março, feirão das eletivas pelo Centro de Mídias São Paulo. Rodrigo, e a reinturmação? Será realizada a reinturmação dos estudantes para as eletivas? Neste primeiro semestre de 2021, de modo a garantir que os protocolos de segurança sanitária sejam seguidos, orientamos que não seja feita a reinturmação dos estudantes para a realização das eletivas. Repetindo, não seja feita a reinturmação dos estudantes para a realização das eletivas. Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse das turmas e proponham uma eletiva com uma temática abrangente que esteja em consonância com as propostas apresentadas pelos estudantes de determinada turma. Então, para este primeiro semestre, nós faremos essa adequação. Então, não teremos a reinturmação e a temática, ela precisa ser abrangente, ela precisa ser uma temática lato, né? Para a gente conseguir encaixar ali vários projetos de vida. Tudo bem? E aí nós temos um cronograma para o planejamento e desenvolvimento das eletivas. No período de 8 a 12 de fevereiro, o acolhimento dos estudantes nas unidades escolares. No período de 15 de fevereiro a 19 de fevereiro, a sistematização dos produtos do acolhimento. De 22 de fevereiro a 5 de março, o feirão das eletivas via Centro de Mídias São Paulo. De 1º de março a 26 de março, o registro das eletivas, e de 14 de junho a 2 de fevereiro, a culminância das eletivas primeiro semestre. Então, como o feirão das eletivas ele acontecerá via Centro de Mídias São Paulo, é importante que seja replicado nas escolas, né, esse movimento para que todos participem. Bom, a avaliação no componente eletivas, ela também continua por engajamento, total, satisfatório e parcial, total, quando o aluno ele se compromete de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades desenvolvidas durante o bimestre, satisfatório, quando ele compromete-se em parte nessas ações, e parcial, quando ele se compromete pouco. Então, nós temos aí os emojis, que são lançados na Secretaria Escolar Digital, junto com o número de faltas que possivelmente eles têm. Então, esse é o movimento da avaliação no componente disciplinas eletivas. Para materiais de apoio, nós temos a apresentação, né, desse movimento Inova Educação no site do Núcleo Pedagógico. Temos lá também o plano das eletivas, o cardápio das eletivas, a matriz de competências socioemocionais, o currículo paulista. Então, todos esses documentos, todas essas informações estão no site do Núcleo Pedagógico, bit.ly, com y, /npe-taubaté.
Aqui estão as referências utilizadas para essa nossa conversa sobre as eletivas. Esse é o site do Núcleo Pedagógico e lá você encontra materiais utilizados na TPC, materiais de apoio para o planejamento pedagógico, materiais oficiais da COPED e SEDUC, é o canal oficial do PCNP com vocês, tá? O endereço está aí, bit.ly/npe-taubaté, e por que a gente comenta sempre que é o canal oficial com vocês? Porque muitos documentos, eles chegam por meio de grupo de WhatsApp para todos nós, né? Mas o que vem oficial da Secretaria para o Núcleo Pedagógico está nesse site, tá certo? Chegamos no momento da avaliação, então, o PCNP da sua área, que está conduzindo essa reunião, colocará no chat, nesse momento, o link para que você responda à avaliação deste encontro. Você também pode utilizar o seu celular e capturar o link utilizando esse QR Code. Aqui estão os nossos contatos, né? Agradecemos a participação de todos vocês. Supervisora de ensino, Adriana Lima, e PCNP, Rodrigo César. Agora eu vou deixá-los com o PCNP da área e essa discussão continua aí na escola, né? Então é importante que vocês conheçam os materiais de tecnologia e inovação, conheçam os materiais de projeto de vida, especialmente o desafio dos superpoderes na missão 4, a matriz de habilidades essenciais de projeto de vida e de tecnologia, que vocês tenham acesso e discutam sobre o plano das eletivas e utilizem aí também o cardápio das eletivas. Todos esses materiais estão no site do Núcleo Pedagógico. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um excelente ano letivo e a discussão não para aqui. Teremos outros momentos para discutirmos sobre nova educação. Agora é com vocês aí na escola. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.